Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro Voltcast. Ele é um projeto da Igreja Quadrangular Lamenha e a gente vai estar aqui com vários pastores de vários ministérios, né? A gente vai trazer um pouco da vivência cristã, da experiência deles, para a gente conhecer mais sobre os nossos pastores da região. A gente está aqui também com a Cheryl. Olá, pessoal, tudo bem? Pode falar. Então eu também sou da igreja, né, Quadrangular Global, né, Família Global do Lamenha, né, como a Miriam. Então esse projeto realmente é para a gente ouvir um pouquinho das histórias dos pastores, não só da questão ministerial, mas também da infância, os desafios, né, até chegar no ministério pastoral. Isso, e hoje, né, vamos fazer suspense. Quem está aqui com a gente? Muda a câmera aí para mostrar quem está com a gente hoje. Bispa Aê, Mari, Bispa bem-vinda! Mari! Olá, pessoal, eu sou a Bispa Mari Magalhães. Nós pertencemos à Quadrangular Família Global, ali do Pilarzinho. E estamos aqui hoje para conversar, né, para bater um papo com os irmãos. É isso aí. Pastora, diga para nós lá, para a gente começar, como é essa vida de pastoreio, de esposa de pastor e de pastora, né? Como é essa responsabilidade para você? Olha, amiga, não, a trajetória ela é um processo, né? A gente precisa estar buscando no Senhor, mas ela também tem os momentos muito bons, né? Cuidar de pessoas, ajudar pessoas, estar preparando pessoas para ganhar almas para Cristo é maravilhoso, Uhum. né? Eu me sinto muito grata, com o Senhor, por o Senhor ter me escolhido para fazer uma obra tão maravilhosa, de tanta excelência. Eu estou feliz e quero produzir muito mais ainda para o Senhor. Que legal. E começando das origens, pastora, nas, né, origens que a gente fala infância, né? Não sei se a senhora realmente é de Curitiba, né, ou de qual cidade você nasceu, né? Então, lá da sua infância, também, se você nasceu num lar cristão ou não, conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu sou gaúcha, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul e, assim, conheci Jesus já quando eu era muito pequena. A minha mãe é pastora, pastora Alzira, e a minha mãe estava cometida de um câncer em fase terminal. E foi aí que a gente se encontrou com Cristo, né? Porque ela era uma pessoa que era católica e, de repente, o evangelho, até naquela época, assim, 50 anos atrás, a gente era mal taxado, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor tirou toda essa maquiagem que se fazia nos cristãos, né? E então a minha mãe ela foi convidada para um culto no lar, que hoje a gente chama de célula, né? Que legal. Célula. E lá o Senhor falou com ela. E ela teve uma cura instantânea, uma cura imediata. O Senhor curou ela na hora. Ela começou a suar, começou a transpirar, e foi revelado, e o câncer saiu na hora. Então, a gente que tinha esse berço católico, a família toda foi ali restaurada através do testemunho dela, né? Hoje ela é uma pastora também, e a gente começou ali a obra do Senhor na nossa vida. Que legal. Então, desde a infância, né, você já viu testemunhos, né, dentro de casa e também milagre, né, que é muito hoje a gente, né, no meio cristão a gente fala, hoje, né, no nosso século, pouco milagre que a gente vê, mas a gente tem que realmente ter essa visão, né, buscar nas nossas origens, os milagres que já aconteceram na nossa vida até aqui, né. Então eu acho bem legal. Você sempre, pastora, também, que lá no início, né, do início lá onde tua mãe era pastora e de hoje, essa questão realmente de milagres, assim, parece que diminuiu, que as pessoas ficaram mais incrédulas nesse sentido? Eu particularmente, eu acho que a igreja antiga ela era um pouco mais, não digamos avivada, porque hoje a igreja está bem avivada, né? Mas acontecia muitos milagres, sim, né? Talvez a gente hoje esteja buscando mais essa essência, né? Porque
nós precisamos estar orando para que aconteça a cura do câncer, o paralítico ande, o cego veja, né? O surdo ouça, porque essa é a palavra de Deus que diz, né? Essa promessa é para a igreja de Cristo. Uhum. E a gente sabe que além de pastora, você também ministra louvor, tudo mais. Desde a infância você canta na igreja, canta com a sua mãe? Cantava já. Cantava na igreja, desde pequenininha, né? O Senhor um dia também me chamou para esse ministério. Eu até fui aprendendo com o tempo, porque eu acho que eu nem cantava quase nada. E a gente vai buscando e se preparando também, porque todo trabalho, todo ministério, você precisa aprender, você precisa estudar tudo que Deus tem para você. E não cai do céu assim, né? Deus te dá uma promessa e Deus quer que você se empenhe naquilo que ele vai fazer, né? Então, hoje eu continuo louvando a Deus e quero continuar para sempre, né? Porque o Senhor me chamou também para isso. E assim, gente, é feliz fazendo em tudo que Deus colocou para nós fazer. Sim, a gente estava lá no último culto que a gente viu, né? Que vozeirão, hein, pastora? Que vozeirão, e é muito bonito de ver. Porque é bonito porque a gente sempre fala isso até na igreja, a forma da entrega, não é só o cantar, né? Porque músicos, tem muito músico por aí. Se a gente quiser alguém que toque ou que cante, a gente encontra por aí. Mas pessoas que estão ali entregues, que a gente vê que tá ali no altar e tá entregue, né? Porque a igreja reflete isso, né? A igreja tá se refletindo com quem tá na frente. Não é aquela coisa assim, né? Primeiro o louvor vai receber para transmitir, mas a gente recebe tudo junto, né? Nos meios dos louvores, né? Mas se tiver frio lá na frente, a igreja fica fria. Não adianta, né? Antigamente não tinha, né? No tempo de Jesus não tinha. Se bem que fala alguma passagem ou outra, né? Tamborins, né? Música, harpa, Davi. Só que não como hoje. Hoje a gente tem toda uma, né, quer fazer uma musicalização, fazer uma ambiência, um negócio que fique agradável para quem entra. Lá no início, né, eu acredito quando a pastora era mais nova, sempre a gente tinha aquela referência de as pessoas às vezes não terem uma afinação para cantar, e isso é algo que agrada a Deus, né? Correto. E eu entendo hoje, eu vejo que a gente reflete muito. A gente entrega muito isso para a igreja. Quando você está lá na frente, está posicionado, você tem que falar, não, Senhor, eis-me aqui, eu quero receber. Eu quero receber. E quando você se entrega, a igreja também vê isso e também se entrega, né? A pastora vê desse jeito também? Vê que é dessa forma? Eu vejo dessa forma, essa entrega é importantíssima, né? Sem essa entrega, sem esse poder de Deus, a gente não faz nada, né? Sim. E assim, eu sempre falo, né? Trabalhando na música, procura aprender que se Deus te deu essa unção, ela está sobre você, né? Então, às vezes você acha que não alcança uma altura, o teu ouvido não consegue, né? Eu vou falar para vocês que eu fui aprender bem mais tarde do que eu já vinha cantando, né? E não sei nada ainda, porque eu preciso aprender muito. Né? A música, ela é eterna, né? Um dia nós vamos estar na glória do Senhor, cantando, tocando, adorando, eu acredito assim, né? Então, a importância de você, quando Deus te chama, você se preparar para aquilo que Deus te chamou. Sim. Hoje tem tantos cursos, até na internet, você tem vários professores que podem te dar dicas, né? Dicas técnicas de vocal, né? Sim. A gente fala lá na igreja da importância disso. Há um tempo atrás eu fiz também questão de aulas, a gente fazia assim na igreja, mas a gente vê que falta, né? É assim como a busca pelo Espírito Santo, né? Tudo a gente tem que renovar cada dia, tem que estar aprendendo. E eu percebo assim por mim, se param por um tempo de cantar ou de criar aquele hábito de cantar, de estar louvando até no dia a dia, você não consegue transmitir aquilo no culto, né? E dentro disso, como que foi o chamado ministerial? Tanto de pastor quanto esse chamado para música, como que foi? Como que foi, gente? Foi muito cedo também, porque nesse mesmo período que o Senhor me chamou para louvor, também me chamou para a palavra.
né? Eu era criança, e daí a promessa, ela vai se cumprindo, talvez lá na frente, né? Não é no momento, talvez lá na frente, ou talvez no momento. Como era criança, Deus tinha essa promessa, Deus foi me usando lá na frente. Então, você vai descobrindo quando você mergulha, né? Quando você diz, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer algo, me usa. Aí o Senhor começa a te usar, né? Muitas pessoas, às vezes, elas têm dentro delas assim, um dom, algo, mas elas, né, percebem que elas precisam estar tudo para funcionar isso aí, né? Sim, exato. Percebo que tem muita gente que tem medo, né? Nessa questão, coloca uma barreira do medo, na verdade, e se colocar para baixo, de dizer, não, eu não consigo, usa o outro irmão, né? Sim. Mas se Deus já deu uma promessa, né, para nós, então Ele nos capacita, né, para isso. Então, nesse meio, né, de capacitar, eu vou fazer uma pergunta aqui para a pastora, na questão sua primeira experiência com Deus. Não sei se a pastora lembra, fala um pouquinho, porque eu acredito que vai unir nessa questão, né, no seu ministério. Posso falar da fase... Pode. Ser, né? Como foi mesmo? Que a gente sabe, primeira... né? Que tem a fase da maturação, da que a gente não quer nada com nada. Como que foi? Para mim aconteceu tudo já na infância, né? Eu fui batizada muito cedo com o Espírito Santo. E eu sempre, o Senhor falando comigo, tive revelações de Deus. E hoje eu vejo assim que a promessa do Senhor, ela não parou e ela não vai parar, né? Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar as nossas vidas, Ele quer usar as pessoas, quer usar a nós, né? A gente precisa se dispor para isso. Sim. E essa caminhada, assim, muitas vezes ela é árdua também, mas ela tem uma recompensa, e a recompensa ela vem do Senhor, né? Dizer que é fácil, não é fácil para ninguém. Não é fácil para aquele que faz a obra de Deus e aquele que não faz. Mas nós temos um Deus que está com a gente. Que cuida, que abre portas e que abre as janelas dos céus e nos abençoa. A gente as presença dele. E o seu encontro assim com o Espírito Santo, né? Porque eu acho que cada um tem uma forma. Uns é somente um encontro de choro, outros é o batismo em línguas, né? Eu falo pra mim, a minha experiência, eu tava num acampa dentro, quando eu fui batizada em línguas, né? Que eu tive realmente a confirmação que era batizada no Espírito Santo, né? E eu lembro que a gente passou a noite inteira com trabalho lá com jovens na igreja. E quando chegou no final, a gente teve todo um processo, a gente trabalhando, né? Todo um processo. E no final eu falei, nossa, tipo, passamos a noite inteira aqui, mas, Senhor, não tem nada, sabe? Aquela questão assim, Senhor, não tem nada pra mim nesse sentido, assim, né? E o meu coração sentia um silêncio, tinha um silêncio, sabe? Parecia que a alma estava em silêncio, assim. E aí, nesse dia, eu lembro que todo mundo foi pra igreja, que a gente tinha a parte de baixo, a gente subiu na igreja, e o pessoal foi orar lá na frente, a gente organizou as coisas e eu fiquei sentado bem no banco, assim, do fogo. E aí o pessoal começou a orar, e aí alguém falou, vamos lá pra frente, né? Daí na hora que cheguei lá na frente, aí eu explodi de falar em línguas estranhas, e assim, foi... Pra mim, assim, foi um encontro verdadeiro, né? Foi um encontro, por mais que seja desafiador depois, né? Mas esse encontro do primeiro toque, assim, de verdade, né? Por mais que a gente conheça, esteja numa família implantada cristã, ter um encontro, ter esse impacto, um encontro com Deus mesmo, é algo desafiador. Porque a gente ouve muito o Jesus que os nossos pais pregaram. Mas o Jesus que nossos pais pregaram não é a mesma coisa que eu experimentar, né? E não é eu duvidar, né? Não é Tomé, né? Tomé que duvidou? Não é eu duvidar, mas assim, eu preciso buscar a minha experiência, porque senão a minha alma não vai estar completa, né? Então eles falavam, eu sempre tive a referência dentro de casa disso, né? Dos meus pais buscando e tudo mais. Só que enquanto não se cumprir em mim, né? A tua promessa é assim. E como que foi pra você esse primeiro toque, assim? Foi tremendo, né? A primeira vez, assim, que você... Que a gente, quando a gente é criança, já na igreja,
você ainda não compreende muitas coisas, apesar de Deus estar ali presente na casa, na família. Mas quando o Senhor te toma, né, foi quase como você. A gente ia muito em vigílias, quando era pequeno, né? Pequeno, a gente participava muito de vigílias. Hoje quase que é proibido tanto fazer barulho em vigílias. Sim. Então foi uma vigília que eu fui batizada. E fui tomada também, assim, porque a gente não conseguia nem parar de falar em línguas. É tão gostoso, né? O Espírito Santo, ele se apossar de nós. Eu lembro que foi muito, muito, muito bacana mesmo. E até hoje continua essa chama acesa. Que legal. Dentro disso, assim, a gente sabe que ao passar dos anos a gente tem que ir atrás, né? Voltar, recuperar esse primeiro amor, né? O que você acha que foi, assim, nesse período de ministério, o maior desafio que você teve como ministério pastoral, já falando, assim, de vivência? Qual que você acha que foi o maior desafio para você? Nós tivemos muitos desafios. Sim. Muitos desafios. Se eu te falar, assim, que eu não consigo medir alguns desafios que foram muito grandes, mas você precisa deixar muitas coisas, né, e seguir naquilo que Deus tem para você. Fui conquistando, foi chorando, foi orando, foi buscando em Deus, amando as pessoas. Sim. Uma coisa assim que eu prego e eu falo e eu choro muitas vezes é de saber que tem pessoas que estão se perdendo, que estão nas ruas, que estão na droga, que estão na prostituição, que estão em lugares onde Deus não habita, nos bares, né? É triste da gente ver. E essas pessoas precisam de nós. Eles precisam ser amados por nós. Eles precisam ser abraçados por nós. E a igreja, às vezes, ela precisa acordar mais para isso. Nós precisamos ir no necessitado. Né? Isso eu tenho em mim. Sabe, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu tenho compaixão. Eu tenho amor, eu oro, eu peço a Deus que Deus alcance essa pessoa. Ou essas pessoas. Porque o inferno está aberto e as almas estão indo para lá. E nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos, como agir pelo socorro de Deus, né? Socorrer essas pessoas. Sabe que essa semana foi quarta ou quinta, perto do meu serviço, tem um local assim, um bar que abre já 8 horas da noite, 9, e fecha tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, né? E a gente sempre passa por ali, tem muita gente, né? Muita gente de manhã cedo, às vezes, bebendo e tudo mais, assim. E essa semana um homem morreu sentado ali no banco do bar, tipo, e aí me veio muita pergunta assim, eu falei, meu Deus, que situação disso, tipo, essa pessoa morreu, o que ela estava passando, sabe, esse tipo de pergunta, o que ela estava passando e o que levou ela a ficar ali desse jeito e ninguém à volta perceber que essa pessoa estava ali morta e achando que ela estava dormindo, sabe, sentada no bar. É triste pensar isso. É triste pensar que, tipo, essa alma não foi alcançada. Ou pensar assim, será que ele teve a oportunidade de falar pra Deus, Deus me perdoa, tal minha vida, né? Teve a chance do prisioneiro lá na cruz, né? O ladrão na cruz. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Muito preparado, né? E as pessoas, elas, infelizmente, elas vão nessa vida dessa forma, né? Eu me lembro também que minha mãe e meu pai sempre tiveram comércio, tinha mercado, e chegou um vizinho que era nosso antigo, e ele bebia muito, e ele entrou, e ele começou a passar mal dentro do mercado. Passa mal. E a minha mãe correu e falou assim, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Foi um instrumento de Deus aí. E ele aceitou. E pasmem vocês, o Senhor recolheu ele naquele momento dentro do lar, né? Então, que a gente seja esse canal de bênção, né? Se não tivesse feito apelo, se ninguém falasse de Jesus aí para ele se arrependeu, aceitou Jesus e o Senhor recolheu ele. Coincidência? Não. Jesuscidência. Jesus chega na hora, né?
Que nós tenhamos essa oportunidade, né? Exatamente. E para acontecer isso, acredito, tenho certeza, né? Que tem que tá bem sensível, né, à voz do Espírito Santo, para a pessoa realmente chegar e, né, ter essa ação, essa atitude, né, no nosso dia a dia realmente tem que tá bem sensível ao Espírito Santo para ele realmente te usar, né, como a pastora falou nessa questão. E é curioso um pouquinho, né, para nós, pastora, se possível contar o seu dia a dia como pastora, né, se você teve algum mentor que talvez que você olhou e talvez achei legal e talvez seguindo esse caminho, né? O dia a dia, eu e o bispo, né? Nós temos a nossa família, que já estão grandes, já crescidos, né? Vamos dizer assim. Tudo criado, responsável. Sim. Tem meu filho Lucas Gabriel, tenho a Bruna, a Fernanda, meus netos. Manda um beijo para eles, pastora. Beijo, pessoal. Vê nós aí. Então, assim, o nosso dia. O bispo, ele acorda muito de madrugada, ele ora, né? Ele ora pelas pessoas ali. A gente tá cuidando das almas, estamos cuidando das igrejas, né? Com amor, com dedicação, né? Eu quero me dedicar mais ainda. Quero, assim, que o Senhor me use muito nas mãos dele ainda, porque sempre é tempo, né? Se a gente eu tenho, tipo, 50 anos já de evangelho, né? E criei dentro da casa do Senhor. Mas cada dia tem experiências novas. Sim. Cada vez você tem algo novo de Deus para você. Deus sempre está renovando nós. Deus sempre está se manifestando na nossa vida. A gente abre a boca, a gente vê que Deus é que faz acontecer. Vamos pregar, vamos louvar, vamos visitar, vamos orar, que Deus vai se manifestar. É isso. E hoje, além do ministério, a pastora trabalha fora? Ou não? Hoje vocês estão totalmente voltados ao ministério? Hoje nós estamos totalmente voltados ao ministério, né? Eu estava trabalhando aí, mas o Senhor nos tirou do trabalho, porque o nosso chamado, né, realmente é cuidar das almas. É só na obra, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Então, a pastora falou dos filhos, né, que já cresceram. Eu queria conhecer um pouquinho da questão mesmo de conciliar a casa, os filhos que eram pequenos, né, como o ministério. Como que foi para você? Olha, é muito bom, né, porque eles estão na igreja com a gente guiou eles na casa do Senhor. Assim, tipo, você tá no altar, o filho às vezes deita lá, tá com você, né? Faz a bagunça normal de criança, né? Mas eles foram criados assim, na presença de Deus, e eu louvo a Deus porque todos eles estão encaminhados, servindo a Deus, e a família participou com a gente, né? Desde muito pequenininho do ministério. A gente sempre levou ele junto, sempre ensinou o caminho certo, né? Isso é muito gratidão também. É legal porque daí você vê os filhos evoluindo dentro da igreja como cristão, né? Como pessoa e tudo mais. Sabe que eu... Ontem eu tava conversando com o Nicolas, e o Nicolas, ele gosta muito de bateria, né? Então, sempre vendo a família, né, assim, envolvida. E eu falei pra ele que ia trabalhar amanhã é sábado. Esse Hopecast é gravado, né, gente? Então, aí ele falou pra mim assim: mãe, você vai trabalhar no sábado? Mas a Bíblia diz que não pode trabalhar no sábado. Aí depois, ok, eu fui explicando pra ele, daí depois ele falou: mãe, você vai ter que pedir perdão pra Jesus. Aí eu fui explicando pra ele, falei: Jesus curava no sábado, filho. Jesus fazia as coisas no sábado também. Não é só descansar, né? Então é bom ver eles juntos, né? Sim, é bom, e eles vão saber o caminho que eles podem caminhar, que devem caminhar, né? Mas
Criei todos eles. Hoje nós temos 3 netos também, né? Ah, que benção. Temos o Guilherme, que é baterista também da igreja, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida do Guilherme, porque, assim, Deus trouxe ele e ele se criou na minha casa, junto com a família toda, né? E, assim, ele tem sido uma bênção para nós. A gente consegue dizer, Senhor, muito obrigado pela vida dele. Tenho minha netinha também, a Sofia, o Joaquim, são umas bênçãos na nossa vida, as crianças. Legal. Estão na presença de Deus também, toda a família. E meu esposo, né, o bispo Paulo Magalhães. Logo estará aí também. Logo estará Sim. falando com vocês, né? A gente só agradecer. Amém. E pra gente finalizar, então, pastora, que conselho que você daria para mulheres, né, que sabem que têm o chamado, mas ainda não se encorajaram por ter algum medo? Aí eu quero que você até fale agora olhando para a câmera, olhando para essa mulherada, para elas verem e refletirem e verem um reflexo, né? Que palavra você deixaria para as mulheres? Olha, é mergulhar, né? Eu sou uma pessoa tímida, super tímida, mas quando o Espírito de Deus ele se apodera de nós, não tem timidez, não tem obstáculo nenhum, a gente faz a obra e é no nome de Jesus. O Senhor é que nos usa. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é Deus que vai te usar, é Deus que vai falar. Amém. Amém. É isso aí, então. Foi muito bom, pastora, estar com você. Obrigada. E que a gente possa aprender muito contigo ainda. Né? A gente, com certeza, se reflete em você. E assim como todas as outras pastoras que a gente segue, que a gente vai trazer aqui também. Né? É muito bonito ver o ministério, ver a força, ver a garra, porque quem é filho de pastor também sabe, sabe quais são as lutas. Né? Sabe como são as lutas, como